Apocalipse capítulo 1, versículo 4 ao versículo 8, diz assim a preciosa palavra do Senhor. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. É comum a gente conversar com crentes e eles não têm nenhum conhecimento do porquê são salvos, do que são salvos. Um vazio completo, estranho a quem professa a fé cristã. Para que você foi salvo? Do que você foi salvo? Como você foi salvo? Então por que você se diz crente se você não tem conhecimento nenhum? Se o que você consegue dizer é muitas vezes algo que você viu num filme, num desenho, numa revista. Isso tem sido cada dia mais comum. De uma igreja que se diz evangélica, mas que só sabe cantar, que só sabe pular, que só sabe fazer festas. Quando João se encontra na ilha de Patmos e ele transcreve aquilo que a própria mensagem revela a ele, Cristo revela a ele mesmo, a João, porque a revelação de Apocalipse é o próprio Jesus, então ele transmite a João, mas o próprio Cristo é a mensagem. Nesses poucos versículos, do 4 ao 8, há um resumo. Nós podemos ver um resumo de todo o livro, mas nós podemos ver um resumo da obra da salvação em nossas vidas, do plano redentivo do Senhor, de como Ele operou graciosamente em nossas vidas. Quem foi que participou dessa redenção? Ainda que em poucos minutos nessa noite, ou até mesmo a deficiência do pregador, a limitação do pregador não consiga com excelência expor o texto sagrado, mas, queridos, na leitura da palavra, numa leitura com atenção, com desejo do que o Senhor fale, nós já somos edificados nesses poucos versículos. Na revelação desses poucos versículos, por quem fomos salvos e para que nós somos salvos, de que nós somos salvos. Ainda, queridos, sabemos que estamos no título que há aí, dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Ainda numa saudação. Observem comigo o versículo 4. Numa linguagem epistolar, parece, e ele vai escrever para 7 cartas às 7 igrejas. Mas vejam, João, ele se identifica,
Ele não precisa dizer que é o apóstolo. Isso mostra que ele é bem conhecido dessas igrejas. Sem necessidade de expor a sua credencial apostólica. A igreja sabe que ele é o único, inclusive vivo, que pode falar com autoridade em nome do Senhor. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, região da atual Turquia hoje, ali se encontravam essas 7 igrejas. Olha comigo o versículo de número 11. Quais são essas igrejas? Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Existiam ali outras cidades, com igrejas ali também. Nós vamos ver mais para frente. Por que apenas 7? Porque Apocalipse ele tem essa linguagem de números. Ainda que a linguagem de Apocalipse, nós vamos ver isso com o tempo, se Deus permitir, nas outras pregações, é uma linguagem mais simples do que nós imaginamos. Se nós olharmos para Apocalipse com aquilo que de fato ele foi escrito, ele foi inspirado por Deus para ser escrito, para a revelação de Cristo. Se nós olharmos para Apocalipse, para vermos Cristo, a sua glória, a salvação da igreja, nós vamos ver essa carta como um encorajamento para que a gente persevere firme nesse mundo mau. De que logo, dentro em breve, o Senhor virá para nos buscar. Esse livro é um encorajamento para a igreja, a revelação de quem Cristo é, da nossa redenção, o seu ser e a sua obra, para encorajar a igreja militante. 7 igrejas. Esse número 7 vai significar completude, plenitude. Apesar de existirem outras igrejas, então apenas 7 igrejas. Mas como que dissesse, a todas as igrejas de Cristo no mundo. É exatamente assim que a gente deve ler. Existem sim características dessas igrejas locais, nós vamos ver isso. Mas vejam, quando ele cita apenas 7, nesse número todo em Apocalipse, até porque o livro de Apocalipse ele é dividido também em 7 seções, é assim que é para ser lido. Apocalipse não é para ser lido cronologicamente e tentar ver, então, bichos e monstros assim. Essa não deve ser a maneira de ler Apocalipse, nós vamos ver isso com o tempo. Mas da perfeição que significa o número 7, da plenitude que significa o número 7, daquilo que nós vimos primeiro, e a gente vai entender com a criação, daquilo que se origina da perfeição da criação de Deus, ele completou, ele fechou tudo com esses 7 dias. Então ele vai dizer: graça e paz a vós outros. Interessante que João, sendo judeu, ele escrevendo então aqui a essas igrejas em grego, ele pega então a palavra graça no grego, e ele também pega a palavra também grega, mas equivalente para o hebraico, paz, como se ele quisesse dizer, olha, eu estou falando para todos vocês, ainda que haja predominância grega, mas eu quero dizer também aos judaizantes, aqueles que se converteram ao cristianismo. João, ele quer abraçar todo mundo, então ele usa graça e paz. Bem conhecido dos gregos essa palavra graça, do favor imerecido de Deus. Era comum esse cumprimento na igreja grega. Saudando os outros irmãos com graça, fazendo menção, tornando notória o favor imerecido de Deus sobre nossas vidas e a paz proveniente dessa graça. Assim como os judeus vivem falando um para o outro, shalom. Temos paz com Deus. Do que mais vamos viver atemorizado? A inimizade foi desfeita, chegou ao fim por causa de Cristo Jesus. Paz. Não tem notícia ruim. Não tem situação perversa, má,
que me tire a paz. João então se dirige assim para a igreja: graça e paz a vós outros. E ele vai dizer: da parte daquele que era e que há de vir. Nós vamos ver uma estrutura agora trinitária o tempo todo nesses 4 versículos. O tempo todo nós vamos ver o número 3 aqui, ainda que eu falei há muito o número 7, também o número 3, com o propósito de fazer menção à Trindade, com o propósito de deixar claro que todas as 3 pessoas de Deus estão envolvidas em nossa salvação. Ainda que mintam e digam: a igreja presbiteriana não crê no poder de Deus, na obra do Espírito Santo, isso é anátema, maldito, isso é mentira. Só que sempre o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na Bíblia, inclusive aqui nesse texto, e é fácil de se notar, nunca é de trazer glória para si mesmo, de nunca se autodestacar, mas de glorificar ao Filho. E o Filho glorifica ao Pai, o Pai glorifica o Filho. Mas de que nunca caiamos na tentação de pecar, de acreditar que não há uma das pessoas da Trindade envolvidas na nossa salvação, porque estavam inclusive na criação. Em tudo que foi feito, faça-se isso, e isso veio à existência do nada pela palavra do seu poder. No momento em que se faz o homem, nós lemos: façamos pela primeira vez. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Veja, a sabedoria de Deus, ao escrever toda a Escritura Sagrada, mas naquele momento de deixar claro o façamos, no momento em que fomos criados. No momento da redenção também, as 3 pessoas da Trindade envolvidas. Então, observe, queridos, que ele vai deixar claro: da parte daquele que era, que há de vir, daquele que é, que era e que há de vir, ou seja, daquilo que João poderia pegar do hebraico e dizer: é o eu sou, o autoexistente, o autossuficiente. Mas veja, ele vai usar essas 3 coisas: era, que há de vir, que é, que era e que há de vir, essas 3 coisas, para falar acerca de Deus. Então ele vai dizer da parte dos 7 espíritos, ou seja, irmãos, dos espíritos e aí que estão nas 7 igrejas, ou seja, do Espírito de Deus que está no seio da igreja. Então, mais uma vez, sendo usado o número 7, mas para falar que o Espírito está em todo o lugar, que ele sempre esteve e de que sempre vai estar. Falando sobre a plenitude, sobre a totalidade, sobre a eternidade do Espírito, então ele fala com o número 7. Mas então, ele está dizendo da parte do Espírito Santo, que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando vai falar sobre Jesus Cristo, ele então vai falar 3 coisas: a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A fiel testemunha, no grego aqui, há uma ênfase muito forte. A testemunha, ou seja, a absoluta fidelidade nessa testemunha. Com a ênfase dada no original, nós podemos traduzir fiel testemunha. Daquele de fato que viu, daquele que vivenciou. E o interessante é que há um peso nessa palavra aqui como testemunha, do qual no grego nós podemos traduzir por mártir, daquele que testemunhou, daquele que vivenciou e daquele que mantém a sua declaração, aquele que mantém o seu testemunho. E aqui,
com peso de morte, sob penalidade de morte. Não voltou atrás, me perdoe, irmãos, não voltou atrás. Não foi intimidado, mas que permaneceu firme e isso custou a sua vida. Então, o testemunho de um mártir, daquele que foi sacrificado pelo seu testemunho verdadeiro, o primogênito dos mortos, o primogênito dos mortos, primogênito do primeiro, porque possui outros irmãos. Primogênito porque ele quer que entendamos que somos os seus irmãos, que estamos unidos a ele. Ele é o primogênito, mas também nós estamos inclusos aqui, reunidos aqui, por citar o primogênito. Ele é o primogênito, mas nós somos os seus irmãos. Dos mortos, porque ele foi o primeiro que ressurgiu dos mortos. Outras pessoas ressuscitaram, como o próprio Lázaro. Mas Lázaro voltou a morrer. Na ressurreição de Cristo Jesus foi tanto poder que o texto relata que os túmulos se abriram e alguns santos ali voltaram a viver. Mas eles morreram de novo. O que ele quer dizer com o primogênito dos mortos? É aquele que de fato morreu, ressurgiu e nunca mais vai morrer de novo. Nós vamos morrer, nós temos essa certeza, é o curso natural da vida, por causa do pecado. Mas nós iremos ressurgir um dia, junto com ou por causa do nosso primogênito. Definitivamente, ele é aquele que venceu a morte. O soberano dos reis da terra. Daquele que não usurpou ser o próprio Deus, abriu mão de toda a sua glória, que foi humilhado, morto, sepultado, desceu ao Hades, mas ressurgiu dos mortos e sentado está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Humilhado, mas em sua ascensão aos céus, glorificado e agora reina sobre tudo e todos. Soberano dos reis da terra. Não há domínio sobre a terra. Fazendo menção dos domínios dos reinos humanos e espirituais. Todos foram submetidos a ele. Ele foi colocado no lugar de mais alto poder, onde já reina e reinará para todo sempre. João, tudo o que tem sido dito a mim, eu revelo a vocês. A igreja do Senhor. Toda a igreja do Senhor espalhada por sobre a face da terra. Da parte de quem é que eu falo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é o meu Salvador? Agora, o que Ele fez por mim? Eu sou alvo da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. João diz, aquele que nos ama. Olha a primeira coisa que ele diz. Aquele que nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdote para o seu Deus e Pai.
três coisas de novo. Vocês observam sempre essa estrutura trinitária, sempre três. Fazendo menção, mais uma vez, queridos, fazendo menção à glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os três deuses, como nós estudamos e as crianças aqui já sabem de cor. Sendo um só Deus, que subsiste em três pessoas, iguais em poder e glória, da mesma substância. Apesar de dizermos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, apesar de dizermos a primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, são iguais em poder e glória, da mesma substância. Iguais. O nosso único Deus, vivo e verdadeiro, Ele nos ama. Primeira coisa. Segunda, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E a terceira coisa, nos constituiu reino, sacerdotes para Deus, o Pai. Ama. Amor incondicional. Amor irresistível. Antes da fundação do mundo, Ele lhe viu, Ele pensou em você, Ele planejou você, Ele escolheu você, Ele amou você. Desde a eternidade, o plano de salvação, para a glória de Deus, por amor a você. Deus, Ele é o amor. Deus não é uma fonte que jorra amor, mas a essência do amor é Deus. Ele nos ama. Como? Prove que você me ama. Deus prova o seu amor quando Jesus Cristo morre por nós, sendo ainda o seu povo pecador, sendo o seu povo ainda fraco, sendo o seu povo ainda inimigo. Há quem se arrisque a morrer por um inimigo, por um amigo, por uma pessoa querida. Mas morrer por mortos espiritualmente, morrer por rebeldes de punho cerrado, morrer por odiosos que insistentemente lutam, em todo o plano de suas vidas, apenas ofender o Senhor e a sua santidade. Assim éramos todos nós. Assim andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo as paixões dos nossos corações. Nascemos inimigos de Deus, filhos da ira, naturalmente filhos da ira, e não filhos de Deus. Veja que conforto, então, ouvir isso. Aquele que nos ama, aquele que olha toda a nossa imundícia e providencia a limpeza completa. Aquele que viu toda a nossa distância, a nossa carência, e nos aproxima e nos reúne. Ele que vai até nós e nos aproxima dele, para um relacionamento vivo, íntimo. É tanto amor que nos acorda do sono da morte. Por que tanta carência, então, daqueles que se dizem crentes? Por que tanta necessidade do amor desse mundo? Por que andamos, então, tão carentes se Ele nos ama? Quando a gente fala para os jovens solteiros, algo me incomoda muito quando eu ou quando algum irmão quer consolar um jovem solteiro. E a gente diz assim: apaixone-se por Cristo. Não numa linguagem dessas igrejas imundas, emergentes, mas de amar de fato o Senhor, de se deleitar com o Senhor, de andar com o Senhor, de se encontrar com o Senhor, de conversar com o Senhor, de ouvir o Senhor, encontrar prazer nisso, ficar satisfeito nisso. Isso me incomoda quando eu falo, quando eu vejo alguém falando, porque parece que os jovens dão pouca importância para isso.
há um desespero, há uma carência física, emocional. É um desespero. Decisões erradas, decisões precipitadas vão lamentar por resto da vida, por causa de um desespero. Quando se fala do amor de Deus, do que mais eu preciso? Do que mais eu preciso? Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O sangue precioso de Cristo, a oferta que foi aceitável, agradável a Deus, a satisfação de Deus na oferta do Cordeiro Pascual, de Cristo Jesus, para nos libertar do pecado. Veja, Ele nos ama, Ele nos libertou. Há um contraste aí daquilo que Ele faz, daquilo que Ele mantém, esse amor é eterno, e daquilo que Ele já realizou por nós. E porque vivemos então ainda como que escravos do pecado, como que dependentes do pecado, como que comprometidos com o pecado, dependentes do pecado, amantes do pecado, cobiçosos pelo pecado. Cobiçamos muitas vezes coisas que já está escrito, pecado. Mais uma vez, Ele nos ama, é um ato contínuo, desde a eternidade. Ama, mas já nos libertou. Parece tão seco e parece tão duro dizer assim, por causa do teu pecado de estimação, por causa daquele pecado em que você insiste em não se livrar dele, em não se libertar dele. É deixar claro para você de que não foi o sangue de Cristo Jesus que te libertou. Isso é mentira, porque a eficácia no sangue de Cristo Jesus, há poder que você desconhece, que você nunca experimentou, e que Deus tenha misericórdia, talvez você não seja alvo do aspergir desse sangue sobre sua vida. Que dificuldade é essa? Que dificuldade é essa que você tem que acordar com esse pecado, tem que dormir com esse pecado, você tem que paquerar esse pecado, você tem que alimentar esse pecado e você tem que dar forma a esse pecado? Quando João Batista ele vai pregar e dizer, arrependam-se e creiam. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. É porque ele sabe da obra de Cristo. Veja, João Batista, nem mesmo os profetas, nem mesmo os crentes do passado confiavam em um animal, nem em sangue de bodes, de bois, de touros, mas naquilo que representava do Messias que viria. A confiança estava no Cordeiro de Deus e não daquele animal. Era assim que eles eram salvos. Então João Batista, entendendo que ele nos libertou, que o sangue do Cordeiro nos libertou, ele pregava, arrependam-se. Arrependam-se, isso custou a sua cabeça. A sua cabeça foi dada numa bandeja. Nós que se dizemos crentes, nós que dizemos o povo de Deus, é tão discrepante porque não há libertação. A liberdade só é para cantar, a liberdade só é para cantar e sair com mensagem de positivismo, de triunfalismo, de mentiras que são ópio, são entorpecentes para o homem. E o homem diz cinicamente, eu gosto desses entorpecentes. Eu gosto de manter
de ser mantido em coma, desse coma espiritual. E quando eu acordar desse coma, surpresa terrível do qual João vai relatar aqui, que Deus tenha misericórdia. Ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. Nós que vivemos na Babilônia, nesse mundo mau e perverso, veja, já foi constituído reino. Nós fazemos parte do reino de Deus. Somos peregrinos, mas nós somos cidadãos desse reino. Nós somos povo desse reino. Essa é a certeza, essa é uma viva esperança de que nós já somos povo de Deus e de que Ele é Rei absoluto, de que nada passa desapercebido aos seus olhos, de que Ele é Rei, então Ele guarda o seu povo, Ele sustenta o seu povo. Sacerdotes para seu Deus e Pai. Sendo povo de Deus, nós temos livre acesso ao nosso Rei. Nós somos povo, mas não de um rei distante, do qual vive no seu palácio longe. Talvez nós possamos vê-lo algum dia, mas não como sacerdotes. Nós fomos feitos sacerdotes. Por causa do sumo sacerdote Cristo Jesus, nós então temos livre acesso ao Rei, a Deus, o nosso Pai. Então ele diz, para Deus e Pai, para seu Deus e Pai, da aproximação que o nosso sacerdócio nos permite, a intimidade com o nosso Deus. Então aqui uma doxologia, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Não tem como, queridos, é incapaz, João é incapaz de citar essas coisas acerca de Deus e acerca da sua obra, acerca do seu favor em nossas vidas. Ou seja, ele fala do ser de Deus e fala da sua obra. Veja, por isso que eu falo o resumo de Apocalipse, a melhor maneira de se entender esse livro, aqui nesses poucos versículos, a revelação do ser de Deus e da sua obra. Então ele explode em louvor. E porque ao contemplarmos, ao meditarmos, ao lermos, ao ouvirmos a pregação da palavra, porque nós não glorificamos a Deus? Será que de fato somos amados? Será que de fato somos libertos? Será que temos essa aproximação de sacerdócio? Porque não reagimos dessa maneira? Vamos sair daqui e viver do mesmo jeito. Isso é tão estranho, porque nós deveríamos ouvir a pregação e sermos transformados, compungidos a viver diferente, a buscar mais a presença do Senhor, a santidade de vida, a sua glória, a sua vontade, a sua glória em tudo que eu penso, em tudo que eu planejo, em tudo que eu faço, em tudo que eu falo. A glória de Deus. É impossível João escrever essas coisas. De novo eu vou dizer, acerca do ser de Deus, acerca da sua obra, em nosso favor. Então ele não aguenta, então ele reage. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
O amém sendo essa confirmação, essa afirmação de que tudo isso é uma absoluta verdade, sem sombra de dúvidas ou variações. Incontestavelmente a Ele toda a glória e domínio pelos séculos dos séculos. E aí João escreve algo que nos deixa cheios de temor. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Observe que o texto está dizendo que não vai ser nada secreto. Não vai ser nada secreto, como nós ouvimos muitas vezes. E Deus vai permitir que a gente chegue lá e a gente entenda que tudo aquilo que a gente ouviu sobre arrebatamento secreto e entre outros contos de fadas aí, é uma interpretação errônea das Escrituras Sagradas. Todo olho verá, até quanto os traspassaram. Olha quem ele faz menção. Aquele que estava na cruz, os soldados que estavam na cruz e que pegaram a lança, aquele que comprovou que ele estava morto. Veja, ele faz menção a quem pegou a lança e traspassou, mas uma tradução profunda é prudente interpretar que ele está falando não só especificamente daquele soldado que foi confirmar se ele estava morto, mas de todos aqueles que desprezam, todos aqueles que se recusam a se submeter à mensagem do Evangelho, todos aqueles que fazem pouco caso do ser e da obra de Cristo Jesus. Ou seja, daqueles que tratam Cristo como inoperante e como morto, daqueles que em seu relacionamento vivem com Jesus Cristo como se ele estivesse morto, como se seus olhos não estivessem patentes em todos os lugares, como se ele não tivesse uma vontade para nós, para que vivêssemos. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, não tenham dúvidas. Naquela época já existia uma espécie de universalismo. Afinal das contas, todo mundo vai ser salvo. Deus é tanto amor que ele não vai punir ninguém, não vai mandar ninguém para o inferno. Ou aniquilacionismo. Deus vai destruir os ímpios de uma vez, mas não vai deixar eles sofrendo condenação eterna, não. Existiam essas mentiras que são preservadas até o dia de hoje. Ele está dizendo certamente, amém, essa é a vontade de Deus, de que todas as tribos da terra, onde se acha ser humano, onde se acha povo, onde se tem gente, vão se lamentar sobre ele. A palavra grega, a palavra no original, ela vai significar esse lamentarão, alguém que esmurra o seu próprio peito lamentando de pavor. Vocês já viram alguém desesperado por uma perda? Alguém que está completamente, eu não sei se eu posso dizer aqui para essas pessoas arrependidos, mas estão com remorsos. Daqueles que pranteando, daqueles que desesperados se esmurram, dizendo, então era verdade, mas eu transpassei com a lança, e eu vi que estava morto, eu vi que não era o Filho de Deus. Ali, os outros soldados tinham aqueles que disseram, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas daqueles que
comprovaram e que debocharam que Deus coisa nenhuma. Assim como muitos dos que se dizem evangélicos, ou muitas inteiras das igrejas que se dizem povo de Deus, vão se lamentar e vão dizer a verdade. E a convicção é que eles terão, não tem mais jeito, essa é a convicção. Sabe aquilo que Isaías, o profeta, diz: ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de impuros lábios. Muito mais do que esse ai, que vai significar uma condenação horrenda. Ninguém jamais viu alguém desesperado como essas pessoas que lamentarão sobre ele. Valeu a pena. Esse é o desespero. Valeu a pena procurar atalhos para ser evangélico. Buscar religiões que se acomodem ao meu gosto. Buscar, entre aspas, menos radicalismo. Algo que seja suave. Algo que eu consiga manipular, algo que eu consiga moldar ao meu coração apaixonado por esse mundo. Se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Quem é que dá essa certeza? O versículo 8, o último dessa noite, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. E mais uma vez, a terceira coisa, o poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega. No português, da letra A à letra Z, ele é o início e o fim. Ele é o todo, do qual, se eu não estiver inserido aí dentro desse alfabeto, se eu não estiver dentro desse plano, dessa história, eu vou lamentar toda a minha vida. Ele não é somente as vogais, ele não é somente as consoantes. Alfa e o Ômega, do início ao fim, o todo, onde tudo meu deve estar depositado, deve estar confiado, entregue e sendo vivido. É assim que Deus se identifica. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir, mais uma vez. A esperança de que quando ele vir, vai haver esse lamento. Então, a terceira e última coisa sobre si mesmo, querendo aqui se identificar como a Trindade. Porque o próprio Senhor Jesus se identifica como o Alfa e o Ômega. Mas veja, aqui o terceiro, veja, todo poderoso. Quem é que lhe pode lhe impedir? Ele é o Todo-Poderoso. Será que o que eu gostaria, será que o que a igreja faz, no que a igreja tem transformado, tem tentado deturpar do Evangelho, será que alguém vai conseguir alterar o ser de Deus e a obra do Senhor? O único jeito de haver salvação para o homem pecador. Ele é o Todo-Poderoso. Será que alguém consegue arrancar dele? Será que alguém consegue manipulá-lo? Será que alguém consegue aconselhá-lo? Será que alguém consegue convencer Deus que existe outro jeitinho de ser crente? Quem é o Senhor? E em minha vida, aquele que me ama, que me libertou dos pecados, que me aproximou dele, livre acesso a ele, nessa intimidade.
Que salvação maravilhosa, que graça maravilhosa em nossas vidas. Somente por meio do Todo-Poderoso. Queridos, João, Deus, fala isso aos nossos corações. Veja quem eu sou. Merece a nossa completa devoção. Merece o nosso glorificá-lo e gozá-lo para sempre. O plano da redenção. Veja, requer a nossa entrega completa, sendo a obra, o mérito completo dele. Se sim, irmãos, por que a igreja não se submete? Por que a igreja não vive sujeita a esse Deus Todo-Poderoso? A pergunta que eu fiz no começo. Por que quando alguém chega no trabalho, na faculdade ou na família, e te pergunta as razões por ser crente, é por causa de uma filiação a uma instituição? Ou porque você sabe alguns versículos decorados? Ou porque desceu as águas? Porque mergulhou, porque recebeu pouca água? Mas porque explode como explode essa doxologia? Porque transborda na minha boca, porque eu tenho motivos diários de glorificar o seu santo nome, de cantar as suas maravilhas, de transmitir isso ao mundo. Não há mais timidez em mim. Aquilo que habita dentro do meu coração, aquilo mexe por dentro, de maneira que transborda no falar e transborda no viver. Eu amo o Senhor da glória. Assim deve ser a disposição constante da igreja. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé?